Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio especial sobre oftalmologia. Nós da COI preparamos para vocês uma série de conversas que vão trazer diversos assuntos para que vocês entendam as especialidades e qual a importância de cada profissional por trás dos procedimentos realizados. Hoje a gente vai conversar com a doutora Estela Roque e o assunto é muito, muito legal e eu quero antes pedir para ela mesma falar o nome da especialidade, porque é sobre pálpebra. Muitos famosos já aderiram e tem uma importância por trás disso. Então, a gente está falando de presidente Lula, Luana Piovani, diversas pessoas, porque tem, né, doutora Estela, todo um motivo das pessoas recorrerem a essa cirurgia. Tem a importância de você estar por trás disso, de ter um profissional especializado. Mas fala o nome, que é gostoso. Vai, fala o nome pra gente. É a blefaroplastia. Antes da gente continuar, eu queria chamar vocês para seguirem as redes. A gente tem Instagram, então vai lá, segue a página, acompanha os conteúdos e ó, eu vou falar para vocês as especialidades da doutora Estela, porque tem muito título aqui. Então, ela é oftalmologista, especialista em cirurgia plástica ocular, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular e sócia-diretora da Clínica Oftalmológica COI Rio, no Rio de Janeiro. Doutora, tá tudo certo? É isso mesmo? Tá tudo aqui? Certo, é isso mesmo. E sobre a blefaro, então, vamos lá. Primeira pergunta, o que é e quais os problemas que de fato ela resolve? A blefaroplastia é a cirurgia plástica das pálpebras. Por que é uma cirurgia muito realizada, né? Quando a gente vai no nosso processo de envelhecimento, que dependendo da nossa genética acontece até muito cedo, né? Já precisei operar pacientes de 38 anos, a pele da pálpebra é muito fininha. Ela é 10 vezes mais fina do que o restante da nossa pele. Então, ela envelhece mais cedo, né? Ela fica flácida mais cedo e vai dando pra gente aquele olhar mais cansado, como se você tivesse sempre, né, dormido mal. E além dessa questão estética, do cansaço, a gente tem uma questão visual mesmo, né? Porque o peso, esse excesso de pele na pálpebra causa um peso que empurra ela para baixo um pouco. E isso causa como se fosse uma diminuição da visão na lateral, né? Que a gente fala diminuição do campo de visão lateral. E, em alguns casos, modifica até o grau do óculos, gerando um grau de astigmatismo a mais que a pessoa nem tem. Ela acaba forçando, né, ali para conseguir enxergar sem se dar conta de que às vezes é essa questão da pele que está atrapalhando. Então as pessoas demoram para perceber numa consulta que a gente consegue vocês conseguem diagnosticar como é que seria o procedimento. Se eu estou sentindo que alguma coisa não está legal, aí eu vou para a consulta e você consegue identificar só mesmo através do exame. Não é uma coisa que a gente percebe em casa. Isso. As mulheres percebem com mais facilidade em casa, porque quando a gente vai fazer a nossa maquiagem, a gente já não consegue mais, você não consegue mais passar a sombra, né? Ou passa uma maquiagem, passa um rímel, ele gruda na pele, que já está encostando próxima nos cílios, então fica sempre borrado. Então a mulher, sim, ela percebe esse excesso de pele um pouquinho mais cedo, um pouco mais rápido, né? Em casa mesmo. Mas, de um modo geral, na própria consulta, a gente explica para o paciente que aquela dificuldade que ele está tendo não é relacionado nem ao óculos. E, em muitos casos, após a cirurgia da catarata mesmo, o paciente reclama ainda, minha visão não está boa. Mas está tudo perfeito, a cirurgia está perfeita, o grau dos óculos está perfeito, mas tem um peso na pálpebra que atrapalha, né, a clareza e essa... deixar a visão 100%. Então, assim, eu consigo pensar que não é uma coisa meramente estética. Ela, de fato, resolve, né, um problema que a pessoa está tendo de enxergar mesmo. Atrapalha a visão. Se ela já veio de uma cirurgia de catarata, ela espera que aquela visão fique 100%, né? E aí, justamente, a pele acaba atrapalhando. Então, tem benefícios para o dia a dia de quem faz. Assim, você consegue notar que tem uma melhora, é isso? Isso, tem sim. Com uma certa frequência eu recebo os pacientes no consultório falando exatamente isso, né? Que já operou, e aí tem 2 pontos, né? Que elas operaram e ainda continuam com uma dificuldade visual, principalmente quando vão ler, né? Que abaixa ali o rosto para poder ler e sente esse peso. E também muitas falam que, poxa, eu ficava sempre de óculos, estava enxergando mal por causa da catarata, agora estou me vendo no espelho e estou vendo que tem muita pele, não consigo mais me maquiar. Então, muitas senhoras, elas percebem após a cirurgia da catarata. Então, eu tenho muito no consultório esse exemplo dos pacientes que chegam e falam, poxa, doutora,
tá ruim, alguma coisa não tá boa. E aí, no próprio consultório, a gente consegue mostrar que a qualidade da visão, né, o quanto ela consegue enxergar das letrinhas que a gente projeta, tá ótimo. Porém, ela tá tendo, às vezes, que arregalar os olhos. Por vezes, elas chegam e falam assim, nossa, só quando eu faço assim, eu consigo ver bem. Então, a blefaroplastia tem esse duplo benefício mesmo. A gente tem um benefício funcional e, claro, né, um benefício estético importante, né, que mesmo quando o paciente me pede, eu não quero nem que percebam que eu operei. Tudo bem, tem jeito da gente fazer uma cirurgia que fica ótima e que ninguém vai perceber o que a pessoa operou. E esse é o resultado que a gente quer oferecer. Uma cirurgia boa, resolutiva e que não seja apontada de imediato, né? Que fique suave, né? Natural, o mais natural possível. E a gente está trazendo agora um tópico que eu acho super importante, que é a questão da estética. Então, a gente sabe que cirurgia plástica, harmonização facial, isso está em voga, todo mundo buscando. E aí, dos motivos da gente estar batendo esse papo hoje é mostrar a importância de procurar um profissional especializado, um oftalmo, que é totalmente capaz de fazer isso para que você tenha um resultado desejado, sem nenhum desdobramento que a gente quer evitar, né? Então, assim, quando você fala que durante a consulta você consegue identificar, está apta para operar, a indicação é que seja feita com um profissional, né, doutora Estela? Sim. Dentro da oftalmologia, a gente tem várias subespecialidades, né? E a oculoplástica, né, ou cirurgia plástica ocular, é uma dessas subespecialidades. E como que a gente chega até aqui? Primeiro a gente estuda 6 anos de medicina, depois a gente estuda mais 3 anos de oftalmologia, onde a gente tem todo um conhecimento anatômico e funcional do olho todo, né, das pálpebras, do globo ocular, e a gente entende bem todo esse funcionamento, né, que a pálpebra não tem só uma função estética, pelo contrário, ela tem uma função de proteção do olho, né? Que é tem a ver essencial. Com hidratação, tem a ver com porque assim, até uma situação que eu tô passando, aproveitando, né, o papo, mas por exemplo, se você não dorme com o olho completamente fechado, você pode acordar com as vistas vermelhas, o ar-condicionado resseca, a poeira, a poluição, então ela acaba sendo junto com os cílios, eu imagino, né, que deve ser uma proteção de fato, para que você tenha uma qualidade de sono, uma qualidade de vida, então tem um estudo para que você mexa nesse local. Sim, tem. E aproveitando isso que você disse, é um dos grandes medos dos pacientes. Eles chegam para mim, muitas vezes, né, falando isso, doutor, eu tenho muita vontade de operar, mas eu tenho medo de não fechar os olhos. E, de fato, é um medo que a gente precisa relevar, né? Por causa disso que a gente vinha falando antes, a função da pálpebra é protetora. Sim. Então, quando a gente vai fazer a avaliação, eu converso muito com o paciente isso, que a gente vai tirar o excesso. É importante que tenha um pouquinho de pele nessa pálpebra para que ela consiga fechar e abrir com tranquilidade. Para durante o sono, quando a gente relaxa mais, a gente não ter o risco dessa pálpebra abrir. E aí causar tudo isso que você falou, olho vermelho, ardência, irritação, ceratites, que são inflexões um pouco mais graves ali da córnea. E isso tudo pode, de fato, acontecer quando a gente não faz uma boa medida, uma boa avaliação do que, de fato, pode ser removido. Sim. E, para isso, a gente, depois desses 3 anos de oftalmologia, a gente ainda faz mais 1 ano inteiro só de pálpebras. A gente está falando de 9 anos de estudo. Sim. De estudo. De estudo. E vocês começam a fazer residência em algum momento? Já começam a entrar na prática em algum momento ali? Nesse período de 9 anos de muita dedicação? Logo depois que a gente termina a faculdade, que a gente começa a residência de oftalmologia, que a gente vai fazer esses 3 anos, a gente já pratica todas as áreas. Legal. Né? Tá. Tanto a parte de retina, de catarata, de oftalmopediatria, do glaucoma, da oftalmologia geral, tudo isso a gente vai aprender, incluindo as doenças da pálpebra. A partir, quando a gente termina esses 3 anos, cada um segue ali o seu caminho. Sua especialidade. Que você pode ficar como oftalmologista geral mesmo ou se subespecializar. E aí a gente estuda mais 1 ano. E nesse ano extra, né, é só sobre pálpebras. É onde você escolheu e você vai se aprofundar ali. Isso. Tá. E aí quando eu fui para Belo Horizonte, fiquei 1 ano lá, estudei nesse ano com profissionais incríveis, né, tive professores incríveis lá e voltei para o Rio
de novo depois para continuar trabalhando. Mas é isso mesmo, são 6 mais 3 mais um. É bastante tempo. E isso torna você uma especialista no assunto e hoje também traz a nossa preocupação de deixar muito claro a importância de buscar alguém que tem essa especialização, assim. Claro, a gente entende que a busca estética, ela é relevante, a gente entende isso, a gente sabe que as pessoas estão ali naquela eterna busca pela aparência, pela juventude eterna, tudo bem, mas assim, desde que você não comprometa funções essenciais do seu corpo, né? Então, recentemente a gente teve até uma denúncia de uma clínica que estava usando material que era antisséptico na vista, com desdobramentos terríveis. Então, ir numa clínica especializada, que sabe o que está fazendo, que tem os procedimentos todos na ponta, na ponta dos dedos ali, né? Tem então, assim, quando a gente traz esse assunto à tona, é porque a gente só quer mostrar que existe todo um estudo por trás disso para que você paciente, tenha o melhor resultado, né? Para que você não tenha desdobramentos indesejáveis, como a gente chama, né? Então, depois desses estudos todos, o que levou você a escolher essa especialização? Fiquei curiosa. Então, eu escolhi essa subespecialidade da cirurgia da oculoplástica, né? Cirurgia plástica das pálpebras. Os nomes são todos difíceis, na verdade, né? Blefaroplastia, oculoplástica, são difíceis e às vezes as pessoas ficam perdidas, assim. Sim. Então, a cirurgia plástica ocular fica mais simplificada, né? Eu escolhi porque eu gosto de cuidados, né? E é único, cada paciente é único, eu tenho que planejar uma cirurgia para cada um deles, e isso me dá um prazer enorme, assim, de personalizar cada uma das cirurgias que eu faço, e receber esse feedback é maravilhoso, assim. O paciente volta para o consultório muito feliz, assim, volta sorridente, com outro astral, por vezes mais arrumado mesmo. E tem uns relatos, assim, que são muito legais. Ai, conta. Tem uma paciente que eu operei de 40 e poucos anos, assim, muito próxima da minha idade. E ela chegou bem assim, cabisbaixa, triste, uma mulher muito bonita, com os olhos verdes lindos, que estavam escondidos ali embaixo da pele. E ela veio falando, né, que queria fazer a blefaroplastia, mas tinha medo, toda essa conversa. E eu mostrei para ela, a gente fez uma avaliação bem detalhada, mostrei o que a gente podia ter de resultado no caso dela, como que a gente... Uma prévia de como poderia ficar. Né? Sim. Né? E ela realizou essa cirurgia. Depois da cirurgia, quando a gente estava tirando os pontos, que a gente ficou ali conversando, eu gosto muito de conversar com esses pacientes, aliás, eu acho essencial conversar, porque quando eu ouço, né, eu consigo entender melhor o que aquela pessoa está buscando, né? E essa paciente especificamente me falou, doutora, obrigada, porque eu estava há muito tempo tentando fazer essa cirurgia. Todo mundo falava para mim que eu não precisava, eu não tinha um apoio, e isso me deixava mais insegura, mas eu tive muita segurança em você, quis realizar a cirurgia e hoje eu consegui voltar a me olhar no espelho. Olha. E essa paciente depois voltou toda arrumada, maquiada, e aí já quis fazer o botox, né? Quis fazer o Sculptra, um fio de PDO, porque ela já estava conseguindo se ver de novo. Se conectou de novo, né? De novo, que lindo, isso. Que lindo. E foi vendo que ela era, assim, uma mulher muito bonita, que merecia e podia se cuidar, né? E esses relatos, né? Esses retornos que eu tenho, assim, eu fico muito feliz, é muito grato, realmente. Não, eu fico imaginando, porque o seu olho brilha, né? dá gosto de ver. E aí, mas eu quero entrar num assunto que eu acho que também é curiosidade de todo mundo. Como que é o procedimento em si? Então, vamos falar da operação em si, porque eu já ouvi várias coisas. Quando vai operar o olho, tem que ficar acordado, o olho fica aberto, você fez tudo. Então, acredito que seja uma curiosidade de quem está assistindo e quem está ouvindo a gente, como que é realmente o procedimento, a operação em si. Quanto tempo demora? Como é que acontece? Sim. O tempo da cirurgia, ele varia, porque depende de quantas técnicas a gente vai usar naquele paciente, né? Que eu vou depois explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas a cirurgia, ela é realizada no centro cirúrgico. E então, dentro do centro cirúrgico, a gente tem todo o aparato de segurança. A gente faz uma sedação, né? O que é isso? É mais ou menos quando a gente vai fazer um exame, tipo uma endoscopia, que o paciente dorme,
dá aquela relaxada e a gente anestesia propriamente o local onde vai realizar o corte, né, da cirurgia. Ela é realizada, a gente realiza o corte bem aqui na dobrinha da pálpebra, quando a gente está falando da pálpebra superior, e da inferior ela vem bem rente aqui aos cílios, tá? Esse procedimento, em média, ele dura em torno de 1h30, 2 horas, como eu disse, dependendo de quantas técnicas a mais a gente precisa associar. E eu não gosto de fazer sem a sedação. Por isso que você falou, da ansiedade. Pensa você operar o olho e você vendo passar na sua frente, né? Eu acho muito angustiante. Então, eu prefiro deixar o paciente mais tranquilo, para que toda a experiência da cirurgia seja mais agradável. Faz todo sentido. Eu já estou aliviada. Já vi você falar, eu já estou aliviada. Chegar minha hora, eu vou. Você vai ficar feliz. E recuperação, ela é muito difícil. E uma dúvida só, quando você falou da pálpebra inferior, são aqueles bolsões, já veio na minha cabeça Antônio Fagundes, né? Que ele tem aquela... veio na minha cabeça na hora, mas seria mais ou menos a mesma proporção? Seriam aquelas bolsas? Sim. Sim. Perfeito. Na pálpebra inferior, principalmente nos homens, né, como você deu o exemplo do Antônio Fagundes, eles me procuram muito no consultório, porque o homem também opera. Tem vaidade. Por causa dessas bolsas, a maioria absoluta. Como eles não se maquiam, né, eles não conseguem perceber muito a pálpebra superior. Durante a consulta que eu mostro ali, quando tem associado, né, eu mostro para o paciente que, de fato, vale a gente também remover o excesso da pálpebra superior. Mas os bolsões é uma das principais buscas pela cirurgia da pálpebra inferior, porque ela gera um olhar de cansaço muito marcante, né? E aí a gente remove essa bolsa e, quando necessário, a gente remove o excesso da pele aqui também nessa parte inferior, porque tem pacientes que têm sim as duas coisas. De um modo geral, paciente mais jovem, a gente remove a bolsa e não tem muita necessidade de remoção do excesso de pele. Mas os pacientes já com mais idade já têm uma flacidez maior e a gente precisa fazer os dois procedimentos, a remoção da bolsa de gordura e a remoção do excesso da pele. É feito na mesma cirurgia, nesse mesmo procedimento que você acabou de falar, de 1h30, 2 horas mais ou menos, óbvio que aplicando as técnicas necessárias. E o pós-operatório, como é que funciona? O pós-operatório, ele é um pós-operatório que, por incrível que pareça, não dói. Que bom. Fica inchado, né? Justamente por a pálpebra ter aquela pele bem fininha, ela também não tem uma drenagem linfática muito boa. Por isso que, às vezes, só da gente dormir mal, a gente acorda mais inchado, né? Com aquele olhar já mais pesado. Quando você chora muito, porque a gente não tem um bom sistema de drenagem ali para fazer com que esse inchaço saia tão rápido. Então, no pós-operatório, o que a gente vai esperar? Os primeiros 2 dias vai estar mais inchado, um pouquinho roxo. Às vezes, o peso que o inchaço da pálpebra superior gera diminui um pouquinho o piscar, então a gente precisa lubrificar mais esse olho nesse momento. E depois, até o 5º dia, a gente já melhorou muito, uns 80% já, tá? De um modo geral, quando eu vou tirar os pontos, que eu tiro em torno de 8 dias, o paciente já está bem. Já dependendo do trabalho dele, a gente já pode até retomar o trabalho. E tem aquela coisa de... Eu cuidei da minha avó, né? E aí, minha avó tinha 3 colírios, 3 horários diferentes. E aí, eu fazia uns despertadores, assim, para não esquecer. Então, eu lembro que tinha uma dedicação. No caso da Bléfaro, ela tem uma dedicação de colírio pós-operatório também, com horário certinho. Porque até então, a gente entendeu que vai tirar os pontos, que vai ter um inchaço que é esperado. Mas qual a manutenção da cirurgia? O principal ponto do pós-operatório é a compressa gelada. A compressa gelada, ela ajuda muito na recuperação, né? Quando a gente cumpre certinho as orientações da compressa gelada, ali nas primeiras 48 horas, isso acelera muito a recuperação. Ótimo. E a gente fala que água gelada ou soro fisiológico? Pode ser tanto o gelinho mesmo. Gelo. Que a gente mais quebradinho para não fazer peso. As máscaras de gel, que eu costumo até presentear meus pacientes com uma máscara de gel. E aí eles vão colocar uma gaze por baixo. Sempre tem que proteger a pele, né? Porque o gelo é ótimo, mas se a gente colocar direto, ele pode queimar a pele.
Então, a gente põe a gaze, põe essa máscara de gel geladinha por cima, vai alternando com o próprio gelo ou com uma gaze que você umedece no soro, congela ela mesmo e coloca em cima das pálpebras. Tem várias formas ali da gente fazer. Mas assim, vida normal ou repouso? Repouso relativo. Tá. Eu peço para nesses primeiros dias não ficar fazendo muitos exercícios, muita atividade, exatamente para não exacerbar ainda mais o inchaço, tá? Mas não é um repouso de você ficar deitado. Pelo contrário. Vida normal. Pode ler, pode assistir televisão, você pode mexer no computador, no telefone, sem problema nenhum. A restrição é o exercício físico e ficar andando muito na rua por causa do sol, que são as principais restrições. Tá. Ai, gente, eu tô achando bom. Eu achei maravilhoso tudo, explicou tão bem assim. Deixa eu ver, eu falei aqui, né? A cirurgia precisa ser refeita no futuro, isso é um ponto importante. Fez um procedimento, existe algum motivo pelo qual ela possa vir a ser refeita? Esperado, não é? Depende da reação de cada organismo? Sim, é totalmente esperado. Porque eu gosto muito de explicar para o paciente que, assim, todo procedimento que a gente faz relacionado à estética, ele é um procedimento que ele é feito para nos deixar bem dentro da nossa idade, né? A gente até estava brincando em casa outro dia que falou, vai te devolver aos 20 anos. Gente, não vai. Nada devolve. Né? A gente não volta mais. E eu acho que é importante trabalhar esse ponto, que eu gosto muito de conversar com os pacientes, que a gente consegue estar bem, muito bem, no nosso momento de vida, dentro da nossa idade, né? É isso. Então, a blefaroplastia vai se encaixar super bem, você pode fazer procedimentos associados que vão mantendo aquela pele boa, então você vai, que hoje a gente gosta de usar essa palavra gerenciar, né? Você vai gerenciando ali o envelhecimento da pele, mas o envelhecimento é inevitável. Então, nós permanecemos no nosso processo de envelhecimento. E com isso, dependendo muito da genética e de como essa pessoa está cuidando da pele depois da cirurgia, você vai, em algum momento, precisar reoperar. Mas isso não é rapidinho. Em torno de 10 a 15 anos para você refazer a cirurgia. Se a gente pega uma paciente de 38 anos que teve... Porque isso também, acredito, da genética, como você falou, então cada corpo é de um jeito, cada visão, cada constituição, né, da sua face é de um jeito. Então, pegamos uma paciente de 38 a 40, provavelmente na faixa dos 60, pode ser que ela tenha que fazer algum procedimento novamente, é isso? Sim, provavelmente. Tá. E essa geração é uma geração de agora que está sendo muito beneficiada, né? Porque tem muitos recursos hoje minimamente invasivos que a gente pode fazer na pele para manter a pele bem cuidada, né? Quando a gente cuida da pele, nem que seja só com o básico, que é limpeza, né? O famoso com skincare hidratação e o filtro solar. Sim, sim. A gente já consegue manter com que essa pele já vai envelhecendo um pouco melhor. E aí a gente vai adiando. Mas tem também os fios de PDO que vieram muito bons na pálpebra. O próprio laser fracionado de CO2 que a gente usa pode ser usado tanto no momento intraoperatório, a gente pode realizar a cirurgia com esse laser de CO2 e aproveitar ali naquele momento da sedação e já tratar o rosto, pescoço, né, da paciente, porque ele causa uma queimadura controlada que ele gera um estímulo de colágeno muito interessante. Então, ameniza rugas finas e melhora muito a firmeza das pálpebras inferiores. Então, ele pode também ser usado no consultório. Tem vários procedimentos hoje que a gente tem um cuidado com a pálpebra melhor, porque há muito tempo atrás a gente não tinha nada para tratar as pálpebras. Sim. Então, refazer essa cirurgia acabava sendo mais frequente, sabe? Hoje em dia nem tanto, porque entraram, né, o laser de CO2 fracionado, outros tipos de lasers também que existem no mercado, os fios, que são os procedimentos que são bem legais para manter e a gente adiar por muitos e muitos anos uma nova cirurgia. Esses procedimentos que você está falando, eles são todos feitos ou durante a cirurgia? O fio, eu fiquei curiosa, o que é o fio? É um procedimento também para manter mais tempo, é isso? Ele entra por dentro da pele e... Isso. Como é que funciona? Eles podem ser realizados no intraoperatório, mas eles podem ser realizados depois no consultório também, tá? Não tem problema, porque às vezes a pessoa
não consegue ou não pode ter uma recuperação um pouquinho maior, no caso do laser, que demora laser um pouquinho também mais. é um procedimento que você... só pegando lá, quando você fala, depende das técnicas que a gente vai aplicar na cirurgia, esses são exemplos de técnicas aplicadas, o laser, o fio, aí são procedimentos, então, que fazem parte do planejamento que você monta para o seu cliente, é isso, para o seu paciente? Sim. Nessa questão das técnicas, a gente tem esses procedimentos acessórios e tem também outras técnicas cirúrgicas mesmo. Tá. A gente tem pacientes que eles têm não só o excesso da pele na pálpebra, tem uma queda do supercílio, que isso é muito comum com o nosso envelhecimento, como a gente vai tendo reabsorção da parte óssea, né? Tanto aqui das bochechinhas, desse osso que sustenta a nossa sobrancelha. Às vezes a sobrancelha cede um pouquinho. Sim. Então, a gente acrescenta, que a gente fala de lifting de supercílio, que é a gente elevar essa cauda. Depois eu vou mostrar um vídeo de uma avaliação que é bem interessante. E aí a gente eleva essa cauda de supercílio, já é um procedimento, uma técnica, né? Durante a cirurgia. Remove a pele. E, além disso, as pessoas podem ter junto uma diminuição da fenda palpebral. O que é isso? Né? A diminuição entre a distância da pálpebra inferior e a superior, que é aquele olho mais caidinho mesmo, assim, que chama pitose. A pitose, ela é muscular. É um músculo que faz com que a pálpebra se movimenta, eleva e abaixa, que vai ficando fraco. Que estava associada ao fórceps na antiguidade, lá muito tempo atrás, que falavam, ficou com o olho assim porque na cirurgia teve que usar o fórceps, tem a ver com isso? Antes tinha, sim, né? Lá atrás tinha muita lesão de fórceps que pegava... E dava dava a pitose. Tá. Mas a pitose tem diversas causas, desde o envelhecimento em si só, mau uso de lente de contato, olha só. Traumas, doenças neurológicas. A gente tem muitas causas da pitose, que é o olho mais caidinho, assim, uma diferença de altura mesmo ali da pálpebra. Sim. Então, a gente costuma corrigir tudo isso na cirurgia da blefaroplastia, que aí a gente deu um nome para ela de blefaroplastia estruturada, porque aí a gente vai tratar tudo o que é necessário para, de fato, ter um olhar mais jovem, mais alegre, porque a sobrancelha, ela dá um olhar alegre. Se a gente vem aqui, tira a pele, ela vem para baixo, fica mais caída. Então, você remove a pele, mas o olhar continua ruim. Sim. Não dá aquele olhar levante, bonito, né? aquele levante, não dá. Sim. Então, a gente precisa avaliar esse conjunto de técnicas necessárias na cirurgia mesmo, no intraoperatório. E podemos associar o laser de CO2 fracionado, o fio de PDO, né, a toxina botulínica, que eu vou te explicar o que é o fio de PDO. Eu tô curiosa. O PDO é um material que já existe na medicina há muitos anos, que ele era usado para sutura cardíaca. E durante essas suturas cardíacas percebiam que quando se usava aquele fio, a regeneração era muito melhor. Então foram estudar e viram que ele conseguia estimular a produção de colágeno. E aí os coreanos, que são muito mais vaidosos do que a gente aqui, conseguiram colocar esse fio, né, dentro de uma cânula e começaram a usar ele na pele, numa das camadas da pele, por baixo da pele. E viu-se que dá um resultado muito interessante de produção de colágeno. E fica lá, doutora? Ele é absorvido. Absorvido pelo corpo. Ele é absorvido pelo corpo. Que loucura! A gente você pode colocar em várias partes, eles têm muitas utilidades, o fio é muito interessante. E ele... Qual material? Curiosa. É cobre? Não, é esse polidioxanona, que a gente resume em PDO. E ele é antialérgico? Normalmente, geralmente não tem nenhuma complicação, tá? E aí ele é colocado por baixo da pele com uma cânula, o organismo vai absorvendo, e à medida que vai absorvendo, vai produzindo colágeno. Que maravilha, Então, gente. ele é muito interessante para essa região da pálpebra. Aí ele tem várias espessuras, né? Se a gente vai colocar na pálpebra, obviamente, é o mais fininho que a gente tem. E aí a gente pode associar também aqui na lateral. A parte isso. Para melhorar aqui, né? Exato.
E também podemos usar em várias outras partes do rosto, né? Para a gente firmar essa parte, que a gente faz uma barreirinha aqui assim com os fios. Gente. Então, ele é bem interessante, bem... Doutora Estela, e a gente está falando aqui de uma coisa importante que é a consulta de avaliação, né? Então, tudo começa no primeiro contato com o paciente, quando ele vai ao teu consultório e procura você para resolver aquele problema que ele já identificou que está sendo algo que incomoda ele. Como é que é a consulta de avaliação? Acho que a gente tem um vídeo, né? A consulta de avaliação, ela é de extrema importância. Eu friso isso bastante com os pacientes, porque às vezes até na rede social mesmo, né? Eles querem que a gente já acelere ali um processo para orientar, mas eu preciso ver esse paciente. E por alguns motivos, né? Um muito importante é que a gente precisa alinhar a expectativa do paciente com a realidade, que volta um pouco do que a gente estava falando antes, né? A gente não vai devolver anos. A gente vai ficar bem com a idade que a gente está. E eu preciso entender bem o que o paciente está buscando, o que de fato incomoda e o que pode ser oferecido com segurança, para ver se ele vai ficar satisfeito com aquilo que pode ser entregue para ele, né? Então, é uma consulta que eu gosto muito de ouvir. Escuto muito o que o paciente tem a me dizer, o que ele está buscando, para a gente conseguir casar ali as expectativas com o que pode ser oferecido. Tá. Durante a consulta, eu gosto de simular um pouco para o paciente visualizar, porque a gente, como paciente, é difícil entender, né? Às vezes o médico fala, mas o paciente não está vendo, ele não está entendendo aquilo que a gente está falando, né? Por mais que eu sempre tento não usar termos técnicos, falar de uma forma simples, mas às vezes não dá para visualizar, você não consegue entender. Então, eu sempre fotografo o paciente, mostro pela foto dele mesmo tudo que tem ali no rosto, faço filmes, mostro os excessos de pele, o que significa precisar elevar aquela cauda do supercílio, para que consiga visualizar. Aí eu tenho um vídeo, vou colocar aqui para você ver, da avaliação de uma paciente, que ela conseguiu ver bem direitinho o porquê a gente precisava. Olha, quando eu elevo a cauda da sobrancelha dela, olha como melhora a lateral dos olhos. Ó, solta aqui. Olha como melhora aquela lateral ali, ó. Onde eu tô passando com a pinça. E aí, quando a gente reposiciona o supercílio... Olha! Viu como muda muito? Muito! Quando a gente reposiciona, a gente vem medir o que sobrou de pele para ser retirado. Porque aí a gente retira só os excessos. E esses tipos de vídeo ajudam muito o paciente a visualizar, né? Porque é difícil. Quando eu falo para você, olha, não adianta eu tirar só a pele, que você vai continuar com o olhar triste na lateral, uma sensação de sobra de pele. É difícil para você entender. Com certeza. Né? Com Como certeza. vai sobrar se ela vai remover? E aí, quando a gente mostra esse vídeo, mostrando que essa lateral não é da pálpebra, ela é da sobrancelha, fica muito mais fácil de visualizar. Então, eu gosto de fazer uma consulta de avaliação bem detalhada, para o paciente sair de lá entendendo tudo. Normalmente, eu forneço uns folders para ele ler tudo que eu já falei vai estar lá, para ele anotar todas as dúvidas. Que eu sempre falo isso para o paciente, quando você me voltar com o seu risco cirúrgico, né, que é a avaliação que a gente precisa fazer antes de operar, com o cardiologista, o eletro, os exames de sangue, traz junto todas as dúvidas que aparecerem. Sim. É importante entrar na sala cirúrgica sem dúvida nenhuma. Seguro, né? Seguro. 100% seguro. Exato. Eu fiquei imaginando agora, ela foi lá no consultório, você faz a consulta, chegam muitas pessoas com referências, porque hoje tudo é referência, né? Ah, porque essa atriz fez, porque aquele ator fez. Então, as pessoas, é importante alinhar bem claramente ali o que o procedimento de fato vai entregar e o que a pessoa está esperando, porque às vezes a pessoa vem, já começa a fazer seus planos na cabeça, né? Não, eu quero ficar assim, eu quero ficar assado. E aí você traz ali a realidade do procedimento, até onde a gente consegue ir. E eu imagino que o contrário também já tenha acontecido, né, doutora Estela? De pessoas que já tiveram algum problema anterior, que chegam até você com aquela vontade de resolver alguma coisa que não ficou como ela imaginava. Como é que é o movimento inverso, né? A expectativa que não deu certo e a expectativa de consertar algo que não deu certo. Isso é super importante. Por vezes o paciente vem e ele de fato quer um tipo de cirurgia que não adianta, que ela não vai conseguir realizar com uma blefaroplastia.
A blefaroplastia não tem capacidade de elevar um rosto todo. Tem paciente que acha que com a blefaroplastia você consegue elevar toda a parte inferior do rosto, né? Então, a gente precisa explicar que não. Isso é outra cirurgia, um caso de um lift facial. Outras querem, como você falou, resultados parecidos com de outras pessoas, né, personalidades. Não tem como. Porque cada um de nós tem o seu estilo de rosto. Né? O rosto mais redondinho, o rosto mais magro, mais gordinho, com mais bochecha, com menos bochecha, né? O olho um pouco mais saltado ou não, mais profundo. Então, a gente precisa fazer o resultado individualizado para cada pessoa. E eu pego, sim, pacientes que operaram e que chegam lá porque não estão conseguindo fechar os olhos, né? Porque teve uma retirada excessiva da pele. Pego pacientes, às vezes, com aquele canto arredondado, assim, um pouco mais triste, porque ou foi removido mais pele, ou não houve a fixação desse canto, que a gente chama de cantopexia, que é importante para a gente estruturar a pálpebra inferior. Para aí a gente pega esse cantinho e fixa internamente, e aí não tem o risco dele ficar com aquele olhinho arredondado, né? Que são os carros-chefes, assim, de reclamações. Por vezes também pego o paciente que fez a blefaroplastia está ótima, mas não elevou o supercílio, então tem uma sobra na lateral, ou não corrigiu a pitose, então o olhar permanece triste, né? A gente precisa vir e elevar essa pálpebra que estava caída. São recorrentes no consultório, né, esse tipo de busca, de procura. E geralmente decorrentes de um procedimento que foi feito não naquele lugar que a gente está recomendando, então a gente recomenda que busque o profissional, a gente falou da sua experiência, falou do tempo de estudo, falou do preparo, do conhecimento. Então, geralmente, esses casos onde a cirurgia não saiu conforme esperada, são decorrentes de você optar por fazer em lugares que não são necessariamente os melhores para que você tenha um resultado numa área do seu rosto que é tão importante, né? Exatamente. A procura do profissional qualificado é muito importante, né? E por isso essas coisas que acontecem, né, que às vezes saem na mídia e tudo, atrapalha quem trabalha bem, né? Perfeito. Porque as pessoas acabam ficando com muito medo. E a gente entende esse medo. Porque você fica inseguro, você vê tanta coisa, né? As pessoas falam tanta coisa e você fala, meu Deus, como que eu vou realizar essa cirurgia? Por isso é importante conversar, procurar um profissional qualificado, aonde você vai se sentir seguro, que você possa tirar todas as dúvidas, que você vai ter suporte de antes, cirurgia. Durante, depois, exatamente. Né? Aquele para acompanhamento, que aí né? você vai ter uma experiência boa na sua cirurgia. E aí, quando a gente está falando, então, de resultados, alinhar a expectativa, trazer o paciente para dentro do que pode, de fato, ser feito, como que a gente fala sobre o resultado esperado, né? Como que você consegue chegar e qual o principal medo da pessoa quando ela procura, do paciente, quando ele chega no consultório? Ele fica pensando, meu Deus, eu vou ficar com uma cicatriz horrorosa, porque hoje a gente sabe que existe uma preocupação de ter procedimentos mais naturais possíveis, né? A gente vem ali de um tempo que as coisas eram muito exageradas, o resultado era muito exagerado. Hoje a gente busca quase que aquela sensação de que você não fez nada. E como que também você trabalha isso? E como que os pacientes chegam lá e conversam com você sobre isso? Sobre o medo da cicatriz, sobre o medo de um resultado exagerado? A gente conversa bastante sobre isso na consulta. Porque quando a gente faz um corte na pele, a gente vai ficar com uma cicatriz. Mas a cicatriz da blefaroplastia, ela é estrategicamente posicionada. Então, na dobrinha aqui dos olhos, é onde a gente vai realizar o corte. Ela vai ficar nessa dobra. Então, durante um tempo, quando a gente vai com o olho fechado, vai estar vendo um pouquinho ali daquela cicatriz. À medida que o processo vai evoluindo, e aí é pessoal, tenho pacientes que com 30 dias a gente nem vê mais a marca e tem uns que chegam ali um pouco mais, né? Às vezes até em torno de 6 meses para que a gente tenha o resultado final dessa cicatrização. É muito pessoal. Mas a cicatriz, ela é estrategicamente posicionada. Então, quando a gente abre os olhos, ela vai estar escondida. Quando a gente fechar, vai ter uma marquinha muito suave, que com o passar do tempo vai ficando quase que imperceptível. Na pálpebra inferior, a mesma coisa. Ela é posicionada bem rente à base dos cílios.
E ela some até mais rápido que a pálpebra superior, porque como a pálpebra superior é móvel, né? Ela que movimenta o tempo todo quando a gente pisca, e a inferior ela é mais paradinha, mais fixa, ela recupera mais rápido. E na elevação da sobrancelha também, porque a gente coloca ela escondida dentro do pelo. Então, ela demora um pouquinho mais para se recuperar do que a da pálpebra, porque esta pele já é mais grossa. Sim. Porém, ela vai ficando escondida aqui na dobra e com os cuidados da cicatriz, ela vai ficando imperceptível, tá? Eu gosto sempre de falar para o paciente que não tem como você pular a fase da recuperação, né? Para chegar lá no resultado final. A gente precisa passar por esse processo. Sim. Dentro desse processo, existem os cuidados e vai ficando bem essa cicatrização. E os maiores medos são esses mesmo, a cicatriz, não fechar os olhos, né? Que era uma coisa que a gente até via mais no passado, que a gente removia muita pele para deixar muito liso. E existe a frase na oftalmologia que é: pálpebra para funcionar precisa ter pele. Então, se a gente olhar uma criança, ela tem um pouquinho de pele. Sim. Porque é essa pele que, quando a gente fecha os olhos, ela estica para manter essa oclusão, né, esse fechamento bom e proteger saudável, a nossa né? córnea. Sim. Exato. Um outro grande ponto é isso, das pálpebras ficarem viradas, né, para fora, com o olho mais arredondado. Que isso tem a ver com constituição da paciente, que a gente precisa olhar antes, para voltar um pouquinho ao que eu falei de remover ou não essa pele da pálpebra inferior. Às vezes a remoção é excessiva e a gente não consegue que essa pele, né, que a pálpebra fique na posição, outros pontos não fixa, e a gente precisa reposicionar, reconstruir aquele canto lateral para ela ficar bem. E essa questão da naturalidade, hoje, é muito buscado mesmo, e é o que eu, como cirurgiã, quero entregar. O que me deixa muito feliz é quando o paciente fala: nossa, doutora, todo mundo achou que eu estava bem, mas ninguém apontou falando o que eu tinha feito, eu tive que contar. Então, é isso que é o que a gente mais espera, né? Que tem uma paciente que me procurou, que ela é escritora, ela faz, né, até vídeos também para rede social, e ela estava falando que todo mundo falava para ela abrir os olhos. Abre o olho, abre o olho. E aí ela foi procurar, porque ela estava começando a ficar preocupada, porque quando ela ia ler, ela já não estava enxergando bem. Aí eu mostrei para ela que a visão dela estava maravilhosa, o problema estava sendo o excesso da pele mesmo. E ela falou para mim: doutora, eu sempre tive um gordinho aqui no meu lado da pálpebra e eu não quero tirar. Você consegue me ajudar? Porque eu quero melhorar, tá me incomodando, eu não consigo mais abrir bem os olhos, mas eu não quero perder a minha característica pessoal. Sim. E assim foi feito, né? Eu removi o excesso da pele dela, ela ficou super satisfeita. Não mudei a característica do gordinho que ela tinha ali na lateral, que ela gostava, que ela se identifica com ele. Então, ela ficou super feliz. Essa paciente até gravou um vídeo ainda com curativo, estava inchada nos primeiros dias, falando isso. Falou: poxa, ainda estou nos primeiros dias de pós-operatório, mas a melhora já foi muito grande, o que estava me incomodando já foi resolvido, permaneci com a minha fisionomia sem mudar. Então, a gente consegue sim entregar esse resultado para o paciente mais natural, que com o passar do tempo, passando a fase mais difícil do inchaço, quem não vê ela ali inchadinha, roxa, vai ter essa percepção de descanso, de estar mais descansada, de estar mais relaxada, mas não aponta diretamente o dedo, né? Que eu acho que a cirurgia plástica, quando ela fica muito esticada, fica muito artificial. Sim. E aí, inevitavelmente, você já olha para a pessoa logo. E você já sabe o que ela fez, né? E aí não é muito o que eu busco. Meu resultado de excelência é exatamente deixar natural mesmo. Ai, que lindo. Eu tô empolgada, eu tô querendo fazer, eu já tô pensando, será que ela tá olhando para mim, tá vendo será que tem que tirar alguma coisa? Eu já tô aqui assim, olha. Não tem. Mas quando chegar a vez, a gente vai avaliar com muito carinho. E a gente acho que falou sobre os pontos mais importantes, mas como tem muita gente ouvindo e talvez muitos curiosos ali, também pessoas pensando em dar o primeiro passo,
uma palavra sua, assim, para encorajar, para trazer as pessoas de fato para esse bate-papo, para essa consulta, para uma consulta de avaliação, para que perca o medo, para que alcance seus objetivos. Claro, a gente deixou muito claro, a profissão, né, a cirurgia, ela não vai trazer ali a juventude, mas ser feliz na idade que você ocupa é muito bom. E lembrar que a gente sorri com os olhos, então tudo que vem de dentro reflete para fora. Então acho que a gente está falando de um lugar onde a gente mostra o nosso astral, a gente mostra a nossa energia. Então eu queria muito pedir para que você deixasse um recado para quem está ouvindo e está querendo dar esse primeiro passo, sabe? Eu acho que o recado é muito isso, assim, se informe, procure um profissional, avalie bem com quem você vai operar, faça essa consulta, converse, coloque todos os seus pontos de dúvida, tudo que você espera, para que tudo, estando bem alinhado, o resultado é muito agradável, é muito legal, tanto para o paciente como para a gente como médico, né? A gente recebe esse feedback positivo e eu recebo sempre, os pacientes me mandam no WhatsApp, me mandam no Instagram. A maioria não gosta muito de aparecer, né? Até por causa disso, não querem nem que saibam que ele operou. Sigilo total. Porque ficou tão natural que querem ficar escondidinhos ali. Eu respeito muito isso. Mas esse feedback é muito bom para a gente, mas é mais importante ainda para o paciente. Ele precisa se sentir bem e satisfeito com o resultado. E para que isso aconteça, tem que ser feito da forma correta, com o profissional adequado, com todas as dúvidas retiradas, para que ele se sinta seguro. Então, o primeiro ponto é esse, venha para uma consulta de avaliação, vamos conversar, vamos entender o que você está buscando, a gente precisa ter uma ligação, e aí quando a gente cria essa relação de confiança, fica tudo mais fácil, mais seguro para a gente continuar. Perfeito. Perfeito. É isso, doutora Estela. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ouviu. Em breve a gente vai ter mais um episódio no ar. Vocês estão convidadíssimos. Sigam o COI no Instagram. A gente tem rede social, a gente vai deixar para vocês aqui. E até o próximo. Obrigada, doutora Estela. Eu que agradeço.